Oi gente, eu sou a Yuri do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês as minhas leituras do mês de abril. Antes de eu falar das leituras, eu vou dar um recado pra vocês rapidinho. Começou hoje lá na Amazon a semana especial Dark Side Books. Os livros da editora vão ficar com até 50% de desconto até o sábado agora, dia 19 de maio. Além das ofertas gerais, todos os dias também vão tendo ofertas relâmpago especiais da editora. Vale a pena vocês darem uma olhadinha, porque tem muito livro com preço bem bacana mesmo. O link pra vocês aproveitarem as ofertas tá aqui no box de informações. E lembrando, muito obrigada a todo mundo que comprar por eles, porque vocês sabem que vocês sempre me ajudam com uma comissão, que enfim, ajuda bastante o canal, então obrigada mesmo. Abril foi o mês do ano que eu menos li em relação aos outros meses, mas ainda assim eu consegui, né, ler bastante. Foram 6 leituras. Um dos livros que eu tinha me proposto a ler esse mês era o Otelo de Shakespeare, que na verdade é um livro que eu já lia e eu ia reler pra faculdade, mas acabou não dando tempo. Eu comecei a ler, mal passei do primeiro ato, e aí eu acabei desistindo, né, de fazer a leitura, porque enfim, eu precisava incluir outras, e essa, como era uma que eu já tinha feito, ficou de lado. Abril foi o mês dos chiquilites. Das 6 leituras, metade delas foram de chiquilites, e os 3 que eu li eu amei. O primeiro deles foi Em Outra Vida, Talvez. Aqui no caso, a protagonista, depois dela passar por uma desilusão amorosa, ela acaba retornando pra Califórnia, a cidade natal dela. Ela passou, né, os últimos anos da vida dela mudando de cidade constantemente. Quando ela chega então na Califórnia, a melhor amiga dela, que é quem vai hospedá-la, né, inicialmente, ela propõe, né, uma festa de recepção ali pra ela em um bar, convida vários amigos, né, que elas tiveram em comum, e uma das pessoas que é convidada é um ex-namorado dela, o primeiro namorado dela, uma pessoa que marcou demais a vida dela. E enquanto eles estão ali conversando, chega um momento em que a melhor amiga dela vem avisá-la que eles precisam ir embora, e aí ela tem duas opções: ou ela vai embora com a melhor amiga, ou ela permanece no bar conversando ali com essa pessoa, né, do passado dela, e vai descobrindo o que vai dar. E a grande questão aqui da história é que a gente vai passar a acompanhar as duas decisões dela. Então a narrativa vai se dividir basicamente em 2 universos paralelos, um no qual ela foi embora com a melhor amiga e no outro no qual ela permaneceu ali com o ex dela. A leitura é super rápida, a escrita daquela bem simples, bem direta. A escrita da autora é bastante cativante também, é aquelas que consegue agradar a gente logo de cara. Tem passagens que são mais bem-humoradas, isso dá uma leveza aqui pra história, mas o que mais assim me encantou é que ela também tem aquela pegada bem leve, assim, reflexiva. Então ela vai trazer reflexões aqui, tanto em relação ao que, será que o destino existe? Será que de fato a gente está predestinado a algumas coisas? Será que são as nossas escolhas que influenciam? E foi muito gostoso a gente ver as temáticas também que a autora trabalhou. A questão da amizade é muito forte aqui, me encantou demais, né? A amizade entre a protagonista e a melhor amiga dela. Tem a questão do próprio amadurecimento da protagonista, que é muito forte aqui. Então a gente vai vendo essa protagonista tomando as rédeas da própria vida. Então foi uma leitura, assim, que me agradou demais. Ela me divertiu, ela me cativou, ela me relaxou, ela me trouxe essas reflexões de uma maneira leve, gostosa, divertida. Então, enfim, foi um daqueles chiquilites que são, assim, bem meu número, é o jeito de leitura que eu adoro, e é claro que eu recomendo pra vocês. O outro chiquilite que eu li, que eu também amei, Amor Verdadeiro na Livraria dos Corações Solitários, né? O segundo volume da série, A Livraria dos Corações Solitários. Tem resenha aqui no canal falando especificamente do primeiro volume. Cada um dos livros pode ser lido separadamente. A única coisa é, se você tem interesse, né, em ler todos os livros da série, é melhor que você leia em ordem pra você não pegar spoilers dos livros anteriores. No caso aqui a gente tem a história da Verity. A Verity, ela passou por uma experiência amorosa que não foi muito legal. Deixou ela com a certeza de que ela não precisa de um relacionamento, ela tá muito bem vivendo a vida dela ali solteira, obrigada. Só que ela vive aquela pressão constante dos amigos da família que ficam tentando arranjar alguém pra ela. Ela vai conhecer o Johnny, ele vai entender ali qual que é a história dela e vai propor pra ela um acordo que vai ser bom pra ambos. Ele propõe que eles finjam que eles sejam acompanhantes, né, um do outro, pra que os amigos dela parem de tentar, né, encontrar alguém pra ela. No caso dele, não é que ele não queira um relacionamento com ninguém, é porque o coração dele já tem dona, ele é apaixonado por uma mulher que ele não pode ter,
então esse acordo seria mútuo ali, seria bom para os dois. A narrativa do livro, assim como no primeiro, é em terceira pessoa, e a Annie Darling, ela tem também uma escrita que é muito leve, ela tem muitos momentos, né, de humor, e se eu já tinha gostado do primeiro livro, eu amei ainda mais esse daqui. Acho que a história me cativou mais, os personagens me cativaram mais, eu adorei, né, ver essa relação entre a Verity e o Johnny, a amizade que é estabelecida ali entre eles, como isso vai avançando. Foi bem legal ver como a autora construiu, né, as tramas ali de cada um, os conflitos de cada um. No primeiro livro a gente tem um enfoque maior na literatura, né, como um todo, na verdade a literatura focada ali, né, nas histórias de amor, né, nos romances românticos. Aqui nesse caso o foco não é tão abrangente, ele vai ficar mais ali em Orgulho e Preconceito da Jane Austen, que é a todo momento citado. E pra quem é fã de Jane Austen, isso é uma delícia. A gente vai vendo essa obra aparecer aqui quase como um terceiro personagem na história, porque ela vai ter ali a sua importância também, né, em alguns acontecimentos, na própria maneira de como a Verity vai se identificar com as situações. Então assim, foi uma leitura super gostosa, super cativante, que eu gostei ainda mais do que no primeiro e já tô louca pra ler o próximo. Para a faculdade, um livro que eu precisei ler também pra fazer trabalho foi O Segredo de Lady Roxana, do Daniel Defoe. E aqui a gente vai ter a história então da Roxana. Ela acaba se casando, se envolvendo em um matrimônio arranjado, né? Então alguém com que o pai dela arranjou pra que ela se casasse. E o marido dela faz com que ela perca todo o dinheiro depois, né, de alguns anos de casamento. E ele a abandona com 5 filhos, a deixa completamente na miséria. E a única alternativa que ela vai encontrar ali é a de se transformar em uma prostituta para poder continuar a sobrevivência ali dela. E o que a gente vai acompanhar nessa trajetória, né, da Roxana é vendo como ela vai se deixar, né, levar por toda essa ambição, por todo o dinheiro que ela vai conseguir nessa vida e vai se afastando, né, dos outros costumes e tal. O livro foi escrito no século XVIII, ele é de 1724, num contexto em que a questão da moralidade era muito forte. Os livros, eles não podiam necessariamente ser leituras para entretenimento, eles precisavam ser leituras que ensinassem algo, leituras edificantes. E então aqui a história ela vai ter todo um fundo moral, um ensinamento a ser passado, que no caso é não haja como a Lady Roxana. E apesar dele ter assim pontos que acabam sendo, principalmente em relação ao final, que acaba sendo um final triste, bem sombrio até, né, vendo o que acontece aqui, ele vai ter uma escrita que ela é muito fluida, é muito rápida, você não sente que você tá lendo um clássico, digamos assim. Ele vai ter passagens que são também mais bem-humoradas, mais divertidas, porque isso faz parte também da personalidade da Roxana. É um livro que ele não tem capítulos, ele é escrito de uma narrativa só, então a gente vai vendo, né, realmente como vai, basicamente uma confissão dela. Enfim, foi uma leitura que eu gostei bastante de fazer. Próxima leitura, tem vídeo resenha dele aqui no canal, The Bucket List to Mend a Broken Heart. É um livro que, né, não foi publicado no Brasil, que no caso a protagonista acabou de terminar, né, com o namorado dela. Na verdade ele terminou com ela sem explicações, e aí um dia em que ele vai deixar as coisas dela, né, pra ela, vai devolver uma caixa com os pertences dela. Dentro dessa caixa ela encontra uma lista de coisas que ele gostaria de realizar antes de completar 40 anos. Nessa lista ele colocou coisas assim que ela basicamente jamais faria. Como ele alegou pra ela, né, que eles tinham interesses que não eram compatíveis, ela decide que ela vai completar essa lista, né, que ela vai cumprir esses itens pra mostrar pra ele que na verdade eles são sim compatíveis e tentar dessa maneira reconquistá-lo. O livro também tem uma escrita que é super delicinha, então foi daqueles bem gostosinhos de ler, bem rápido. Ele é baseado sim, né, em muitos dos clichês, né, de chick-lit e tal, mas isso não aparece aqui como algo ruim, é aquele tipo de, né, clichê que vai trazer um conforto pra história, por a gente encontrar nela coisas que agradam a gente, né, nesse tipo de leitura. Claro, se você gosta do gênero, se você não gosta, não vai funcionar pra você dessa maneira. E aí o que também é bem legal é a gente ver esse processo da protagonista, né, na questão dela se descobrindo, dela passando a questionar o quem de fato ela é, o que de fato ela quer pra vida dela. Minha outra leitura foi uma que eu comecei a fazer em março e eu basicamente levei um mês pra ler o livro, porque, enfim, tive algumas dificuldades aqui. Foi O Jogo do Anjo, do Carlos Ruiz Zafón, que é o segundo livro da série do Cemitério dos Livros Esquecidos. Inclusive, este exemplar está sendo sorteado para vocês lá no blog, então para quem quiser participar, corre lá, o link também tá aqui no box de informações. Esse livro aqui, ele vai se passar 2 décadas antes de A Sombra do Vento, que é o primeiro livro da série. E aqui a gente vai conhecer a história do David, que é um escritor. Quando ele tá num momento muito difícil da vida dele, ele recebe uma proposta de um editor um tanto quanto
peculiar, um editor estranho, ele faz uma proposta também bastante peculiar pra ele, e é uma proposta que, na verdade, quando ele aceita, restaura muita coisa na vida dele, mas aparentemente tem um preço ali a ser pago e muita coisa também sombria vai começar a acontecer e ele vai ter que entender como esses eventos estão atrelados e o que está de fato acontecendo. A minha dificuldade, né, aqui com o livro é que, embora o Zafón tenha uma escrita que seja incrível, ele tem uma sensibilidade, uma poesia, ele tem também um toque de ironia na escrita. Isso tudo não estava conseguindo fazer com que eu me conectasse ali na história. Havia um certo distanciamento que eu já tinha sentido também A Sombra do Vento, então isso fez com que a leitura não fluísse pra mim. De qualquer maneira, o livro é incrível, você vai encontrar diversos gêneros aqui, né? Você tem romance, você tem suspense, você tem drama, você tem terror, você tem aventura, então o livro é um prato cheio, a trama é extremamente bem desenvolvida e é incrível ver não só como ele desenvolve a trama aqui dentro, mas como ele consegue conectar isso com os livros da série. É também um livro muito interessante pra quem é leitor, pra quem é apaixonado por esse mundo, porque a gente tá falando de um escritor, então a gente tem muito sobre processo de escrita também. E o último livro que eu li no mês foi aquele, assim, que deu o que falar. Eu também fiz vídeo resenha exclusiva sobre ele aqui no canal, porque eu precisava, né, falar mais, porque vocês pediram muito também. 1000 Beijos de Garoto, da Tillie Cole. Aqui a gente vai ter a história, então, da Pop e do Rune. Eles dois, né, são amigos desde criança. Essa amizade se desenvolveu, né, em algo mais. Eles criaram um relacionamento. E aí, quando eles são adolescentes, eles precisam, né, se separar. E quando isso acontece, eles prometeram que eles iam manter contato, que eles iam continuar tão próximos, né, quanto possível, apesar da distância física. A Pop acaba cortando completamente contato com ele. Ele fica sem saber o que aconteceu. Quando ele retorna 2 anos depois, eles já são completos desconhecidos um pro outro e, enfim, a história vai partir daí. Essa foi uma leitura muito controversa pra mim, porque embora eu tenha conseguido me envolver com ela, embora eu tenha me emocionado, sim, em muitas das partes que estão aqui, embora eu tenha achado algumas passagens bastante bonitas, foi um livro que eu também achei, assim, muito previsível, que eu achei exagerado, né, na carga dramática, na carga romântica. Trouxeram, assim, conceitos que, na verdade, não tem mais a ver com a minha visão de mundo, coisas que eu questiono hoje. O epílogo eu acabei achando bastante desnecessário, bastante problemático por vários pontos. Então foi um livro que, assim, que me deixou bastante dividida, pela maneira de como as personagens foram desenvolvidas, as relações foram retratadas. Enfim, se você quer saber também com mais detalhes, caso você ainda não tenha assistido a vídeo resenha, corre lá que aí eu falo, né, melhor todas as impressões que o livro me causou. Contem pra mim o que vocês leram durante o mês de abril, o que vocês acharam das minhas leituras. Vamos, como sempre, trocar figurinhas aqui nos comentários. Sempre gosto de ler, né, o que vocês escrevem pra mim. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação. Muito obrigada por isso. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Aproveite pra se inscrever e ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade. Não deixe também de me acompanhar nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.